Meus amigos, e aconteceu no último domingo 26, principalmente na Avenida Paulista, aquilo que muitos, depois do acontecido do dia 8 para cá, julgavam impossível voltar a ocorrer, pelo menos aí num futuro aí próximo. As pessoas, o brasileiro, perdeu o medo de voltar às ruas. E dessa vez aconteceu algo bastante interessante, digno de nota. Os parlamentares, deputados, senadores, foi quem de fato organizaram a manifestação e convocaram a população. Deixaram a população, talvez até faziam aquilo com uma boa intenção, tentando criar uma organicidade no meio de uma naturalidade, espontaneidade de surgimento dessas manifestações por meio da organização do próprio povo. Porém, o povo, aquilo deu no que deu no dia 8. Vocês sabem. Mas agora, enfim, os parlamentares, depois de passarem o ano inteiro também, os parlamentares da oposição, acuados, eis que, diante de acontecimentos gravíssimos que ocorreram nas últimas 4 semanas, como aquilo que veio à tona, que é o rolê da dama do tráfico dentro da governança, do atual governo ali, no Ministério da Justiça, no Ministério dos Direitos Humanos, etc. Depois, os parlamentares também, vendo-se assomar a cada dia os abusos em relação aos presos do dia 8 de janeiro, e principalmente o estopim aí da morte, a míngua do Clezão, o Clériston Andrade da Cunha, o Clériston Pereira da Cunha. Hoje faz uma semana, hoje segunda-feira, 27/11, um dia após as manifestações, faz uma semana da morte do Clezão do Ramalho. Então, há muito que se comemorar. O povo rompeu os grilhões do medo, e não é à toa, não é para menos que estivesse com medo do povo. E, pessoal, bem longe daquilo que a mídia petista e o consórcio de mídia empregada do governo Lula estão dizendo desde o dia das próprias manifestações, muito longe daquilo. As manifestações não floparam, não. As manifestações foram gigantescas, principalmente na Avenida Paulista, com a presença da família do Clezão, esposa, filhas, irmão do Clezão, com a presença de discursos emocionados e, principalmente, o tom foi o seguinte: a população não aceita este abuso, não aceita que o Estado brasileiro, que é responsável por um preso que sequer teve direito, de fato, a um devido processo legal, não aceita que o Estado contribua, como parece que foi o caso, decisivamente para o ceifamento da vida de um brasileiro. Fala-se muito em direito humanos, em direito dos manos. Esta própria dama do tráfico, condenada em segunda instância, que anda por aí sem tornozeleira, com as passagens pagas pelo Ministério dos Direitos Humanos, com as diárias pagas pelo Ministério dos Direitos Humanos. Se descobriu nesse contexto que os auxiliares de Flávio Dino têm agendas secretas, não publicam suas agendas desde janeiro. Enfim, o povo não aceita isso. E talvez também não vai aceitar. Hoje, segunda-feira, o Lula indicou o Flávio Dino. Vamos ver se o Senado vai aprovar o nome do Flávio Dino para o STF. Esse ministro da obscuridade é um ministro que a mídia noticiou, o Estadão noticiou, que, eu disse, os auxiliares tem agendas secretas no Ministério da Justiça. Imagine se o Flávio Dino for para o STF, lá naquele gabinete, como tudo vai ser muito secreto. A população voltou às urnas. As urnas não, vai voltar em breve. As ruas. É como diz aqui a Revista Oeste. O povo volta às ruas.
morte de Clériston da Cunha, dá o tom para a manifestação na Avenida Paulista, deu o tom nesse dia 26/11, domingo, é o que diz aqui a Revista Oeste. Milhares de pessoas, diz a Revista Oeste, se reuniram no domingo na Avenida Paulista, região central de São Paulo. Manifestantes protestam contra os abusos do Supremo Tribunal Federal e pela defesa do Estado Democrático de Direito, como sempre fizeram. A multidão se concentrou em frente ao Museu de Arte de São Paulo, o MASP. Os manifestantes ocuparam todas as faixas nos dois sentidos da Avenida Paulista, no trecho entre as ruas Itapeva e Peixoto Gomide. Houve um minuto de silêncio por Clezão, não é? Houve gritos de fora Xandão, volta Bolsonaro, foram algumas das palavras de ordem. À época, neste momento, naquele momento de ontem, se iniciou, diz a Revista Oeste, um pontapé inicial pelo impeachment de Alexandre de Moraes, pela prática de crime de responsabilidade nesta desídia, nesse desleixo em relação à morte do patriota morto. Então, o povo está de volta nas ruas, pessoal. O povo está de volta nas ruas, né? Então, nessa manifestação, como diz a Revista Oeste, nessa mesma manifestação, parlamentares criticaram os abusos do STF. Deputados, senadores homenagearam Clériston Pereira da Cunha, né? Uma multidão em verde e amarelo, diz também a Revista Oeste, se reuniu na Avenida Paulista para uma manifestação convocada por parlamentares. Esta é a nota, essa é a diferença. Apoiadores do ex-presidente. O protesto abordou temas como os abusos do Supremo Tribunal Federal, direitos humanos e prestou homenagem a Clezão, morto enquanto estava preso na Papuda. Antes das 14 horas, os manifestantes se reuniram em frente ao MASP. O ato começou oficialmente pouco depois das 14 horas. Houve um minuto de silêncio em memória a Clériston. O evento contou com a presença de diversos parlamentares, incluindo aí os deputados federais Nicolas Ferreira, Paulo Bilinski, Gustavo Gaia, Sóstenes Cavalcante, que usou palavras bastante duras, inclusive, em relação aos abusos do STF, e o senador Magno Malta, a deputada Bia Kicis, também marcou presença, né? Estavam ali também a viúva do Clezão, a Cias do Clezão, o irmão do Clezão, né? A reportagem de Oeste, o deputado Marcel Van Harten defendeu a anistia para os presos do 8 de janeiro, que é o projeto de anistia do senador Hamilton Mourão, destacando a necessidade de compensá-los pelos danos causados. Disse o deputado Van Harten: temos que anistiar todos os presos e perseguidos políticos e, mais do que anistiar, indenizá-los. Vários estão presos e perderam seus empregos. Outros estão em casa com tornozeleira eletrônica e não podem trabalhar. Temos uma série de injustiças que foram cometidas pelo Estado. É um longo caminho, mas o importante é que ontem a sociedade acordou. Como bem disse o deputado Van Harten, é a primeira grande manifestação, provavelmente, de outras grandes manifestações. Meus amigos, a mídia defende que o movimento flopou, só que a manifestação foi gigantesca.